Próxima oportunidade que nós tivermos, nos reunimos aqui também, nós observaremos esse tema, mas agora com o estudo dirigido que nós faremos, onde responderemos em grupo, para que os irmãos consigam assentar mais aquilo que nós estudamos. Então eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos até aqui, especificamente sobre esse tema, converse sobre o pecado. Essa é a terceira aula. Então nós observamos, irmãos, primeiro o ponto de que todo conselho não é reprovador. Esse foi o primeiro ponto que nós deixamos muito claro aqui. Quando nós suspeitamos de nós mesmos, quando nós olhamos para o relacionamento que nós temos como corpo de Cristo, nós entendemos que nós carecemos de conselho. Então, observa, lá no final, depois da aula, os irmãos vão poder fazer perguntas, tá bom? E eu sei que em algum momento, em alguma medida, você é ministrado com essa aula. O objetivo dela é nos capacitar uns aos outros, para que possamos ajudar a outros, mas eu sei que em alguma medida também você é pastoreado, você é cuidado com essa aula. Mas então, foca nisso e no propósito de ajudar uns aos outros e ser ajudado. Então, quando nós suspeitamos de nós mesmos e nós entendemos que ainda não acabamos a carreira, ainda estamos nessa carreira, nós estamos cientes, ou deveríamos estar, de que nós carecemos de conselho. Isso é básico, né? Se todos nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que pecadores, quando cuidam de pecadores, não vão com arrogância, não vão com prepotência, não vão com altivez, porque é um mendigo, como dizem os puritanos, ensinando a outro mendigo aonde encontrar o pão. Esse é o papel do pregador. É um mendigo, é alguém que carece da mesma graça que ele orienta para que outros a busquem. Então, Provérbios diz o seguinte: o justo serve de guia para o seu companheiro, o escarnecedor não ama aquele que o repreende. Então, quem nós seremos nessa relação? O justo e o companheiro ou o escarnecedor? Nós partimos desse ponto, nós temos seguido aquele livro aconselhando uns aos outros, uma mentalidade que nós temos tentado formar aqui é de que o aconselhamento, o ajudar uns aos outros, é um braço do discipulado, é um aspecto do discipulado, e o âmbito que nós pensamos sobre aconselhamento é a igreja local. Então, se um tipo de problema pode ser solucionado fazendo com que alguém se afaste da igreja, não ame a igreja, então esse problema não foi solucionado. Porque a igreja é o habitat natural do povo de Deus, da nova criatura, daquele que nasceu de novo. Lembra lá, o Senhor Jesus Cristo, quando disse que ia criar um novo povo, ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Igreja, ele veio fazer isso. Então, aqueles que se ajuntam a ele, se ajuntam à igreja, é algo natural, né? Então, nós partimos do primeiro ponto, de que aconselhar não é apontar problemas. Quando você aponta problemas, você coloca uma carga ainda mais pesada sobre aquele que está enfrentando dificuldades. Apontar problemas não é difícil, dizem os comentaristas dos mais variadas áreas, seja comentarista de futebol, comentarista político, comentarista empresarial, comentarista sei o quê, é só apontar problema. Você faz um comentário e aponta o problema. Então, apontar problema não é aconselhar. O aconselhamento bíblico consiste em levar alguém para Cristo, para que esse o imite a Cristo. Isso é aconselhamento bíblico. Nós observamos o primeiro ponto de que nós devemos começar pelo que é bom, irmãos. Então, aqui, quando nós estamos sofrendo, carecendo de ajuda, nós já estamos sendo muito açoitados, mutilados interiormente. Então, o simples fato de uma pessoa pertencer a uma igreja local, estar em uma igreja local, já é motivo suficiente para celebrar. É algo bom.
Quando nós estamos num buraco, nós não enxergamos nenhuma luz, então nós precisamos de pessoas que nos mostrem a luz. E nós devemos ser esses. Então, comece com o que é bom, celebre o que é bom. O simples fato de pertencer a uma igreja, isso já é motivo suficiente para celebrar. O simples fato de você iniciar essa conversa já é também um motivo suficiente para celebrar, porque isso mostra já o início da solução daquele problema. Então, valorize o que tem que ser valorizado, não idealize soluções fantásticas, valorize pequenas conquistas, celebre com eles, né? Nós refletimos sobre o fato de que todos nós pecamos. Então, isso nos humilha para ajudar os outros, e isso também abre as portas do coração para que nós possamos ser ajudados. Esse é um fato. Então, toda dificuldade que enfrentamos, em alguma medida, vem do pecado. Ou seja, do pecado do mundo, porque nós estamos no mundo caído, ou porque nós mesmos pecamos, mesmo que não considerando os nossos erros, olha, a minha intenção não foi essa, mas o resultado virá do mesmo jeito, as consequências virão do mesmo jeito, por mais que não seja a nossa intenção. Ou é devido à influência de outros na nossa vida. Então, se outros pecam e essas pessoas têm algum tipo de influência na nossa vida, então nós também receberemos as consequências. Mas o ponto é que todos nós pecamos. Então, falar sobre o pecado uns com os outros é uma evidência de uma comunidade de irmãos que vive em santificação contínua. Quando nós temos essa abertura para falar sobre pecado uns com os outros, sem ser acusador, sem se comportar como juiz, sem se comportar como investigador, como um algoz, como alguém que mata, nós evidenciamos que nós somos uma comunidade em santificação. Então, uma primeira evidência de que você não tem essa mentalidade é quando você está sendo orientado, você já levanta as armas e coloca inúmeras desculpas. Olha, o seu filho fez isso. Não, mas foi por causa do fulano que fez isso. Não, mas você não viu bem, foi isso que aconteceu. Não! Então você já levanta... O que é que você está dizendo? Eu não preciso de ajuda para criar meu filho. É isso que você está dizendo. Aí, olha o que você faz. Nunca um adulto pode perder a sua palavra para uma criança. Por mais que a criança esteja certa e o adulto errado. Nunca. Criança tem que saber que tem que submeter aos adultos. E se ela estiver certa e ele estiver errada, ele vai aprender uma lição na vida. Nem sempre quando a gente faz o certo, recebe o que é bom. É assim, é a vida. É a submissão, sujeição. Então não há inquirição entre adulto e criança. Não há. Ó, a criança falou isso, o adulto falou isso. A criança perde e pronto, acabou. Não tem isso. Só que quando nós temos uma mentalidade, uma disposição muito aguerrida para defender o nosso próprio ego, nós somos inaconselháveis, irmãos. Nós não recebemos ajuda, não. E aí é difícil, sabe por quê? Imagine aqui. Se você acha que só pode receber conselho do pastor, o negócio está difícil para você. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Está difícil. Porque se você achar que só pode receber ajuda, aconselhamento do pastor, está difícil. Quando é que isso vai acontecer? De repente você está numa situação em que você precisa tomar decisões, se você não pode esperar, e aí vai esperar, porque tem um rebanho todo para alimentar. Tem toda uma agenda, uma carga, uma atividade. Como é que vai ser isso? Então, cuidado, você tem que ser seletivo com os de fora, irmãos. Com os de dentro da igreja, não. Sabe, você tem que guardar o coração contra os de fora. De dentro da igreja, se houver um lobo, a gente tem que botar para fora e matar. Então, se você identificou um lobo dentro da igreja, você tem a obrigação de agir. Lobo não faz parte do aprisco do Senhor, não. Então, se nós estamos numa comunidade de ovelhas, redimida, de fiéis, nós não precisamos ser tão seletivos assim. Nós devemos conversar, pedir oração. Às vezes nós não consideramos aquela pessoa ali, não é tão
madura, né, para ouvir esse problema, ouvir essa dificuldade. Óbvio, isso deve ser feito, mas iniciar uma conversa e ao ponto de você pedir a oração, nós podemos fazer isso com todo mundo, com todos. Então nós temos que partir do princípio de que se nós somos uma comunidade que busca mortificação contínua, nós falamos de pecado, sobre o pecado, de uma forma aberta, no sentido de que não queremos nos defender e nem sejamos acusadores. Nós pecamos e pronto. Né? O que é o pecado, então? Porque o pecado é o distanciamento de Deus. O pecado, como nós observamos, é a alienação de Deus. O pecado nos isola do Senhor e de todos os benefícios da proximidade do Senhor. A paz, a satisfação, o contentamento, o sentido da vida. Sabe quando você acorda e você não acorda mais um dia? Ai, tanta coisa para fazer, tão difícil. Mas o que isso significa? Você se distanciou um pouquinho da satisfação do Senhor. Porque se você estivesse próximo da satisfação do Senhor, o seu sentido da vida seria isso. Mas como você está distante, aí as irmãs, mais um dia que tem que cuidar de casa, mais um dia que tem que cuidar de menino, mais roupa para lavar, mais comida para fazer, mais casa para limpar. Ai, trabalho, trabalho, trabalho. Você não entendeu. Você se distanciou. Porque essa vai ser a sua rotina diária, não adianta. Então imagine, se essa vai ser a sua rotina diária, se diante desse início de murmuração você não tiver consciência de que existe algo errado, você vai ser marcado por isso. Murmuração. Porque todo dia vai ter. Não é? Então é só usar a lógica. O homem que sai para trabalhar, o homem que é injustiçado no trabalho, o homem que tem um chefe tirano, mau, perverso, esse vai ser o preço de sustentar a sua família e honrar a Deus naquele local. Então, se esse vai ser o preço, glorifique a Deus nesse ambiente. Então, o que eu estou mostrando para vocês, irmãos, aqui, é que nessa conversa você tem que identificar essas coisas. Então, se aquilo que invariavelmente chegará para você todo dia lhe causa pesar, o problema não está naquilo que está chegando, é no seu coração. Mas não sei o que. Cara, olha, vamos ser realistas, não tem mais. É isso. O que você poderia fazer para se desvencilhar disso? Não tem. Então pronto, cara. Se não tem, tu já tem a solução. Busca satisfação em Deus. Que o teu cansaço glorifique o Senhor. Que as tuas enfermidades, portanto, trabalhar, glorifiquem o Senhor. Porque tu vai ficar enfermo de qualquer jeito, tu vai envelhecer de qualquer jeito, tu vai cansar de qualquer jeito. Se não for para glorificar o Senhor, tu tá perdendo um negócio. Imagina que a minha vida é preciosa demais. Se ela dilui um pouquinho a cada dia e isso não traz glória ao Senhor, serve só para combustível para minha murmuração, que benefício tem? Eu estou sendo muito tolo. Não faz sentido. Porque vai ser isso todo dia. Se tem uma saída, então pronto. Opa, o que você poderia fazer? Então vamos lá. O que você poderia fazer para que isso não fosse a sua realidade? Não, pastor, só se... Não, irmão, só se... Esse só se é possível para você? Não. Então não tem só se. Se não é possível para você, se não é alcançável, então não tem. Então, se não tem, essa é a estrada por meio da qual ou na qual o Senhor lhe deu para glorificá-lo. Aceita, porque Ele é mais sábio do que você. Pronto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, identifique as áreas de pecado, se é pessoal ou reflexo de outros, né? Esse é um ponto. Nós estamos seguindo o esboço lá do autor, embora nós estamos expandindo aqui, né? As discussões. Então, experimentar o Evangelho, disse Kellyman, observando a vida de Lutero e a forma como ele abordava essas áreas de aconselhamento, ele diz o seguinte: experimentar o Evangelho é central para a vitória sobre a tentação e sobre o senso de condenação quando sucumbimos à tentação.
O Evangelho é a medicação preventiva, o suplemento vitamínico que nos fortalece para derrotarmos o vírus da tentação. Então, quando nós somos tentados, é para que a nossa fé seja provada. Se formos aprovados na aprovação, então receberemos o prêmio da consolação do Senhor, ficaremos mais próximos do Senhor, cresceremos em maturidade, em discernimento, e assim nós ajudaremos aos outros, né? Então, identifique as áreas de pecado. Esse é muito bom. Vamos ver só 2 pontinhos aqui e vamos concluir. Identifique as áreas de pecado, se é pessoal ou reflexo de outro, e maneiras de falar sobre o pecado. Então, embora nem toda luta, irmãos, e aí nós precisamos entender disso, olha, quando você está conversando com um irmão, com alguém que você entende que é crente, né? Especialmente aqueles que a igreja reconheceu como crentes, são aqueles que são recebidos como membro, que tem a aprovação da igreja. Esses irmãos têm que ter o benefício da dúvida. É um direito deles, o benefício da dúvida. Então, você não chega a ele como juiz. Você não quer matá-lo. Você quer ajudá-lo. Você quer edificá-lo. Você quer trazê-lo para mais perto do Senhor. Então, joga as pedras. Sabe quando a gente tem uma disposição natural, impressionante, naturalmente carnal, de apontar, de colocar o dedo na ferida, de acusar, né? É natural. A gente, com muita facilidade, por exemplo, se o irmão passa dificuldade, com muita facilidade, diz assim, mas também é por isso. Mas também é por isso. Não é, irmão? Não é não? Mas, meu irmão, todo mundo vai ter mas também é por isso. Todos nós, irmãos. Por que, irmão, não dá não? A gente desliza em algum momento, no menor ou maior. Todos nós, irmãos. Todos nós vamos ter, mas também é por isso. Todos nós, não dá. A vida já é uma tensão gritante. Se você faz parte dessa igreja, a tensão é maior, porque você tem que ser santo, né? Então não dá. Então, se quando a gente diz mas também é por isso, nós estamos mostrando também o tom de como nós queremos ser tratados. Porque no dia que a gente deslizar, a gente não vai querer ouvir mas também é por isso. Vai? Você vai ouvir? Vai querer? Não vai querer. Então, muito cuidado com essa pressuposição de que você é perfeito, de que você é mais íntegro, de que você é melhor. Nós vacilamos, irmãos. Isso é fato. Isso é fato. Mas pelo menos nós estamos lidando com os irmãos que vacilam, que têm comprometimento com a igreja local, que amam o Senhor. É diferente. Nós não estamos falando de pessoas irresponsáveis. Pessoas que não têm compromisso uns com os outros. Pessoas que não têm compromisso. Às vezes, irmãos, vem um comportamento de vida de geração. Foi criado assim, os pais criaram assim, aprendeu a viver assim, e o que para a gente é mais por isso, para ele é natural. Ele nem calculou, ela nem calculou que seria por isso. É natural. Então olha a graça, se nós temos mais luz, nós vamos levando a um ponto, e aí você muda, você não diz mais por isso. Você vai conduzindo de tal forma, e depois de um tanto tempo de conversa, você diz, você observou onde é que está o negócio? Olha aqui onde é que está. Você diz a mesma coisa, mas de uma forma diferente e graciosa, né? Então, nem toda luta ou dor que nós enfrentamos é fruto de um pecado pessoal. E algumas vezes, irmãos, não é nem consequência de pecado direto que cometemos. Por isso que é necessário identificar as áreas. Olha o ponto, identifique as áreas de pecado, se é pessoal ou reflexo de outros. O que nós fazemos para isso? Então, alguns passos. Para isso, você precisa fazer as perguntas certas e ouvir mais do que falar. Faz as perguntas, observa as perguntas necessárias. Quando foi que começou isso? Desde quando você está experimentando isso? O que é que você tem feito? O que você tem feito tem trazido resultados? Escuta.
Por que você acha que não tem trazido resultados? Você pensou em mudar a abordagem? Por que você não considerou mudar a abordagem? Você sabe o que tem que fazer? Por que você não faz? Não fazendo, você acha que vai chegar numa solução? Escuta. Forma perguntas diante do que você escuta. Lembra? Não tem aqui, ó. Irmãos, eu vou falando para vocês aqui, parece, você fica um pouco até assim, né? Diz assim, então quando o pastor me aconselhar, vai ser assim, vai ser desse jeito. Eu estou falando da minha vida, irmãos. A minha vida é um ministério. Vai ser desse jeito. E não tem nada, nenhum aspecto negativo por isso. Não tem. Eu quero lhe ajudar. Eu quero trazer você para mais próximo do Senhor. É isso. É isso. Não espere, por exemplo, uma palavra estrondosamente sábia que resolverá os seus problemas sem nenhum esforço seu. Não espere isso. Muitos levaram à ruína por emagrecer em 30 dias, ganhe 1 milhão em 6 meses, trabalhe sem sair de casa, mas tem isso, né, já? Agora, depois da pandemia, é que tem mesmo, né? Então, observa isso, faça perguntas certas, observe mais do que você fala, observe se aquela pessoa com quem você está conversando, ela deixa uma abertura para você entrar um pouquinho mais. Porque existem situações, irmãos, tão complexas que mesmo quando a pessoa descreve essas situações, elas não serão sequer percebidas por ela. Às vezes nós escutamos relatos de que a pessoa está mostrando, ela descreve a vida dela, a situação dela, e cada descrição que ela faz, a gente vê um buraco se afundando, a profundidade do buraco. Só que ela não percebe. Ela não percebe isso. As pessoas envolvidas já estão tão soterradas pelos entulhos dos seus próprios pensamentos, imposições, tão soterradas, que ela não consegue ver luz, ela não consegue ver, não consegue discernir. Às vezes ela responde algo que mostra que ela está errada, mas ela não consegue ver isso. Ela não consegue entender que ela acabou de mostrar uma prova contra ela, mas ela não consegue ver isso. Nós temos duas opções: colocar mais entulho e matar mais, ou então entender que o Senhor graciosamente nos concedeu luz para orientar. Quando a pessoa está nessa situação de que ela vive num buraco e não percebe, de que ela mesma gera, na conversa dela, ela mostra provas contra si e não percebe, primeiro, uma coisa que nós devemos fazer, isso pensando como crentes, né? Porque ninguém vai matar, né? Você pode matar. Assim, olha, aí também é por causa disso. Olha aqui, como é que você não percebeu isso? Você não viu isso, não? É muita burrice, olha aqui. Ou você percebe assim, olha, essa pessoa, ela realmente quer ajuda. Ela realmente quer ajuda. Porque se ela fosse maliciosa, ela estava escondendo isso que ela acabou de dizer. Mas ela não escondeu isso que ela acabou de dizer. Porque pessoas maliciosas não geram prova contra si por mais que queiram ajuda. Então ela tá querendo ajuda. E um ponto, é o primeiro ponto que nós pensamos. O segundo, olha aqui, cara. Aí nasce a misericórdia no nosso coração. Porque essa pessoa está tão soterrada, tão açoitada, que isso daqui é nítido para mim que é a causa do problema, mas ela não consegue enxergar. Então isso tem que gerar graça, compaixão, empatia em nós, para ajudar. E aqui, irmãos, assim, de suma importância, mas profundamente importante, ter conhecimento dos padrões bíblicos sobre o indivíduo e sobre a vida. Qual é o padrão bíblico da relação trabalhista? Qual é o padrão bíblico sobre amizades? Qual é o padrão bíblico sobre o namoro? Qual é o padrão bíblico sobre o noivado? Qual é o padrão bíblico sobre o casamento? Qual é o padrão bíblico sobre as relações de sogro, sogra, nora, genro, neto, avô, avó? Qual é o padrão bíblico?
Por que que isso é importante, irmãos? Porque ouvindo aquele com quem você conversa, você tentará identificar o que está fugindo desse padrão. Porque você sabe qual é o padrão. Se tem o padrão, à medida que ele vai fazendo, você vai fazendo uma análise. De repente, não fica tão formal você pegar um caderninho e anotar, né? Você tem que ter uma mentezinha seletiva aí, né? Porque o pastor é tranquilo. Pastor, presbítero, algum conselheiro que trabalhe mais com isso mesmo, pegar um caderninho, fazer anotação. Mas nas nossas conversas entre irmãos, assim, não voga muito não, né? Fica muito analisador, né? Porque quando a pessoa já vai para um presbítero da igreja, já sabe que está sendo analisado, pronto, acabou. Não tem muita conversa, né? Mas você vai ouvindo e já vai... você tem um filtro dos padrões bíblicos. Opa, isso aqui fugiu, ó. Vou perguntar aqui sobre isso daqui, vou falar sobre isso daqui, né? Então, quando você tem o padrão bíblico em mente, isso quer dizer que nós podemos sofrer consequências por desviarmos desse padrão. Seja cometido por nós mesmos, quando nós cometemos isso, ou por outros que nós deixamos ter mais poder sobre nós do que deveria. Então, por exemplo, nós somos casados, damos acesso demais aos nossos pais na nossa casa. Está errado. Está absurdamente errado. Quando nós damos acesso demais aos pais às nossas casas, ao ponto de interferir na criação dos nossos filhos, de interferir na relação de marido e mulher, de modificar a paz no nosso lar, pode ser pai ou mãe, aqui não. Está errado. Está errado aqui. Não dá não. Aqui, o meu compromisso principal é com a minha família. A minha família não é mais meu pai e minha mãe. Eles são meus parentes. A minha família é o meu núcleo familiar. É minha esposa, meu esposo, meus filhos. E isso acontece, irmãos, absurdamente. Se você tem noção, se você tem um entendimento de que corromper um padrão bíblico trará consequências, você pode até chorar, mas você não vai deixar mais corromper, não. Olha, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, demais, muito mesmo. Mas toda vez que a gente está próximo, o clima muda. Então é o seguinte, vou deixar a distância suficiente para que eu seja um visitante bem recebido. Porque se a normalidade do encontro, ao invés de trazer regozijo e graça, traz corrosão na atmosfera do meu lar, então pronto. Eu tomo a minha decisão, vou ficar triste porque eu queria proximidade, mas homens fazem escolhas difíceis. Isso é ser homem. Mães de família fazem escolhas difíceis. Isso é ser mãe de família. Então pronto. É isso. Agora, se você não tem essa perspectiva formada, você não vai ajudar ninguém, não. Você tem que ser alguém imitável, irmão. Todo crente tem que ser alguém imitável. Se você não é alguém imitável, então as suas palavras elas sairão sem peso, sem sabor, sem tempero, sem valor. Porque se fosse tão bom, é por isso que o pessoal diz, ó, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Por quê? Porque geralmente quem dá conselho é o que não vive. Se isso fosse tão bom, você viveria. E por que você não vive? Se é tão bom. Então você tem noção de relações bíblicas. Por exemplo, namorado não sai com namorada assim de modo de carro sozinho, não. Não sai, não. Tem alguma coisa errada aí. Padrão bíblico. A relação de pais e filhos. A relação entre irmãos consanguíneos. Você tem noção desses padrões bíblicos. E à medida que a pessoa vai falando, você vai... Agora, é óbvio, irmãos. Dependendo da situação, você vai com doses homeopáticas, né? Aos poucos. Você não lança tudo. Vai aos poucos. Como é que você vai aos poucos? Fazendo com que a pessoa chegue à própria conclusão. Como é que você faz isso? Fazendo perguntas. Você observou que todas as vezes que você falou isso, a pessoa aqui está ligada? Observou? Olha que eu observei. Você falando aí, todas as vezes que você expressou isso daqui, ó, essa pessoa é mencionada. Eu estou falando aqui, irmãos, de casos reais, tá bom?
Não estou inventando aqui na hora, não. Toda vez que você falou isso, essas pessoas aqui, ó, elas são mencionadas. Por quê? Olha, observa. Quando essa pessoa está na tua vida, o negócio desmorona. O que é que você tem que fazer para não desmoronar mais? Até os meus filhos fazem essa reflexão. Me afastar. Olha. Por que não é feito isso? Qual é a dificuldade de fazer isso? Se você sabe que essa é a solução. Sabe quando a mulher apanha do homem, mas ela não deixa o homem? Porque ela assumiu aquilo como um padrão de vida e ela foi escravizada emocionalmente. Isso acontece em outras áreas, irmãos. Nós nos adaptamos a viver no caos. Nós vivemos o caos como se fosse uma normalidade. Existem pessoas, irmãos e não irmãos, que eu me aproximo de suas vidas e eu fico sufocado. Acontecem situações que eu percebo assim, mas por que isso acontece? Porque se eu que estou de fora aqui sinto o sufoco, é impossível que ele não sinta. Mas por que ele escolheu sentir o sufoco? Eu não entendo. Já assistiu Tropa de Elite? Lembra do saco na cabeça? Alguém escolheria aquele saco, mas vocês escolhem. Por que vocês escolhem o saco? Eu não entendo. Porque para mim é muito simples. Eu me afasto. Se é com meu pai, eu me afasto. Se é com meu irmão, eu me afasto. Se é com um amigo, eu me afasto. Não existe dificuldade nisso, irmãos. Padrões bíblicos estão aí para serem observados. Então, se você tiver essa reflexão, você vai conseguir orientar outras pessoas. Os avós aos filhos do mesmo jeito. Os tios aos sobrinhos do mesmo jeito. Porque às vezes você tem que perceber que você está causando isso. E se não há nenhum retorno para lá, e às vezes não há, sabe por quê? Por respeito, por honra, por não quer ser desagradável. Agora, se o avô, a avó, o tio, a tia, o irmão, o consanguíneo tem essa percepção, aí ele tem que tomar a decisão. Porque ele tem. E honrar a honra que recebeu do outro, por não agir. Né? É muito importante isso, padrões bíblicos, irmãos. Então, diante desse diagnóstico, faça questionamentos para levá-lo à percepção daquilo que você identificou. Você identificou algo. Só que se você usar isso de forma inadequada, você perdeu o peixe. Cara, você perdeu, ó. Porque você não pode nem ir com muita força e nem ir muito devagar e sem força. Você tem que construir a mesma linha de percepção que você teve para que a pessoa tenha. Porque se fosse tão simples assim, ela já tinha tido essa percepção. Por que ela não teve? Porque ela não fez esse processo de raciocínio, de discernimento. Então você tem que conduzir a pessoa a esse processo de discernimento, para que a mente dela trabalhe. E sabe o que vai acontecer? Ela que vai chegar à conclusão. E para você tudo bem, porque você não quer mérito. Você quer mérito? Não. É ela que tem que chegar à conclusão. Você não quer mérito. Não, foi eu que disse. Não. Às vezes a gente gosta de dizer, né? Foi eu que disse, foi eu que falei, foi eu que identifiquei. Você tem que levar a pessoa. Então, após chegar à mesma percepção que você chegou, leve a compreender agora o nível de profundidade. Você sabe quais são as consequências disso? Talvez você não percebeu, mas você já tem experimentado essas consequências. Agora olha para frente. Vivendo assim 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você suportará? Não. Então, isso quer dizer que essa dificuldade tem o peso para matar o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos,
com o seu cônjuge. Olha isso. Observa, mostra a profundidade. No trabalho, você está percebendo que você está alimentando esse ódio, essa insatisfação por fulano do trabalho, por ciclano no trabalho, contra o seu emprego. Você acha que isso vai resultar em quê? Observe. Qual é o plano que você poderia fazer para solucionar isso? Você pode sair do trabalho agora? Não. O que é que você tem feito para solucionar isso? Nada. Então tem que começar a fazer. Faz um curso. Se profissionaliza em outra área. Faz currículos. Manda currículos. Agora, enquanto está lá, glorifica o Senhor lá. Porque lá o chão de fábrica tem que ser um altar de adoração. E não um caminho para o inferno. É um altar de adoração. Você está ali diante do Senhor. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Sirva o patrão como servindo a quem? Ao Senhor. Não tem nenhuma condicional se o patrão é bom, se o patrão é mau. Ele que vai prestar conta com o Senhor, não diz o texto? Aí é com ele. A minha parte da prestação de contas eu vou glorificar o Senhor. Se ele não vai, aí é com ele. Mas a minha parte eu vou glorificar. Independente de como seja. Porque assim, ó, se você não glorificar a Deus no trabalho que você dá, você pode ter qualquer um, irmão. Você não vai glorificar, não. Você não vai glorificar. Porque sempre a nossa vida, sempre, meus irmãos, a nossa vida, ela é feita por adversativas. Eu estou assim, mas se eu estivesse assim. Eu estou assim, porém, se eu estivesse assim. Olha, eu estou nessa situação, mas se eu estivesse nessa. Sério, irmãos. O problema é aqui, ó. Não é com emprego, não é com salário, não é com concurso ou empresa privada. O problema é aqui. É aqui o problema. E eu aprendi isso antes de ser crente, irmãos. Quando eu ia sair da empresa, o meu patrão já disse para vocês aqui, não aumentou meu salário, eu ia sair da empresa. E por que você vai buscar outro emprego? Porque eu quero um salário melhor. Eu disse, Evandro, eu posso aumentar o seu salário agora, mas salário não motiva ninguém. Daqui a 6 meses, 3 meses, tu vai ter na tua mente que tu merece um salário melhor. Aí tu acha que eu vou te dar outro. Salário não motiva ninguém. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente preenche. Com dívida. Aí a gente vai achar o quê? Tô ganhando pouco. Tô fazendo muito. Tô dizendo que tem gente que não ganha pouco não, né? Eu, por exemplo, eu ganho pouquíssimo, né? Tô brincando, viu, nossa? Eu não estou dizendo isso, mas eu acho que vocês conseguem aplicar, né? Aplica aí nessa realidade, tá bom? Evidentemente tem empregos que são massacrantes e tal, óbvio e tudo, mas até nisso você tem que glorificar o Senhor. Então, por exemplo, lá, o cara ganha um salário mínimo, vamos lá para essa realidade. O cara ganha um salário mínimo, tem uma família com 15 filhos. Lascou, né? Esse daí, rapaz, já tá na glória. Esse aí, tem que comprar uma TV para ele, né? Ó. Só os antigos entenderão. Então você está lá, né? O cara ganha um salário mínimo, ok. Só que as necessidades dele sobrepõem esse salário mínimo. Aí ele pega um empréstimozinho aqui, cartão ali, tudo, vai fazendo isso, né? Ok. Só que nesse período todo, ele só murmura, ele só reclama, ele só pragueja. Ele não faz nada para mudar a situação. Ele não busca um curso grátis na internet. Ele não observa um curso online em uma área que ele se identifica para se profissionalizar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a conviver no caos. E ele não é um soldado em batalha, ele é um soldado no chão. Porque um soldado em batalha, quando encurralado pelo inimigo, ele busca áreas de sair daquilo. Um soldado no chão, quando chega no trabalho, reclama e deita no sofá. E assiste televisão. E deita na rede. E enche o bucho. E deita na cama. Mas um soldado em combate, ele vai atrás de buscar uma saída.
Porque ele aprendeu a viver no caos. Ele aprendeu a ver esposa doente, filhos doentes, viver de empréstimo, viver em cheque especial. Ele aprendeu a murmurar, porque quando ele murmura, ele é vítima de um sistema e ele não é o responsável. É isso. O meu irmão colocou a marcenaria. Sabe o que foi que ele aprendeu? No YouTube, com vídeos grátis. Lá na Aracati. No YouTube, com vídeos grátis. Hoje ele faz móveis projetados. Primeira questão no aconselhamento, não tenha pena, certo? Você não pode ter pena. Compaixão, empatia é diferente de pena. Quando você tem compaixão e empatia, você observa como aquela pessoa está massacrada pela própria carne por Satanás e pela sua estutícia. Quando você tem pena, você se torna cúmplice do erro do outro. Você não pode ter pena. Porque às vezes, irmãos, a saída vai causar mais distanciamento e mais dor. Por exemplo, se a saída fosse distanciar dos pais. Aí se você tiver pena, você não vai. Compaixão é a luta, você sente a luta que o outro vai travar para sair disso. Mas você sabe onde é que tem que chegar. Você sabe lá o ponto. Então, oriente sobre a solução, mas mostre companheirismo e cumplicidade na solução. Você vai junto. Você vai caminhar junto. Algumas vezes você vai ter que oferecer algumas coisas. Você pode oferecer tempo. Você pode, às vezes, até oferecer, se necessário for, recurso financeiro, alguma coisa assim. É você que vai discernir isso. Mas você se comprometeu com isso. Você está resgatando alguém ali, você está ajudando alguém. Então, o último ponto, maneiras de falar sobre o pecado. O autor coloca o seguinte, David Welch. Mano, é David Welch o nome do homem, é? Edward Welch. Ele diz o seguinte, ó. O pecado se torna público de 3 maneiras distintas. Para cada maneira tem uma reação, né? Ou uma ação nossa. Alguém pode confessá-lo, nós podemos vê-lo, identificá-lo, ou podem nos contar sobre ele. Então, irmãos, quando existe a confissão, então quase todas as portas estão abertas. Quase todas, porque ainda falta levá-lo à percepção da profundidade daquilo. Mas quando há a confissão, que é muito difícil isso acontecer, principalmente numa comunidade que não fala sobre o pecado, porque numa comunidade que não fala sobre o pecado, existe aquele estigma de santarrão. Todo mundo tem que parecer santo, todo mundo tem que parecer íntegro, todo mundo tem que parecer digno. Mas numa comunidade que fala sobre o pecado, é uma comunidade que suspeita de si mesmo, que ajuda uns aos outros a encaminhar a santificação. Então, quando há confissão, quase todas as portas são abertas. Quando nós percebemos o pecado ou somos informados sobre ele, aí o negócio é mais difícil, porque as portas precisam ser abertas. Aqui vem aquele processo de convencimento de que o pecado é pecado e das consequências do pecado. Aí aqui é bem mais difícil. Por quê? Porque essa disposição é a disposição natural de quem se julga íntegro, de quem se julga perfeito. Íntegro quer dizer completo, certo? Aquele em quem não precisa realizar mais obra nenhuma. Não estou fazendo integridade moral, não estou falando de integridade moral. Estou falando de integridade no que concerne a falta ou não de pecado, né? Então, aquele que se considera perfeito, ele vai se desvencilhar, tudo. Agora, o que acontece, irmãos? Por que isso acontece? Muitas vezes não é maldade não, certo? Mas o que acontece? A própria pessoa não percebeu. E aquilo que ele faz, que ela faz, julga que está correto e que tem feito o que é necessário para viver uma vida justa, santa e boa. Muitas vezes não é pecado. Mas mesmo assim, existe o processo de convencimento aqui. Aí aqui vai depender, a interação vai depender da resposta do outro, né? Então você chega para conversar com alguém, seu irmão, eu tenho percebido isso aqui. Então, por exemplo, você percebe alguma dificuldade do irmão. Não houve confissão, alguém lhe contou, você percebeu o pecado, aí alguém lhe contou e disse assim, mesmo você falou sobre isso com mais alguém?
Não, falei não. Pois não fale não, irmãos. Porque nós somos guardiões da integridade dos nossos irmãos. Se você expor isso a mais alguém, a honra que nós deveríamos guardar do nosso irmão não vai ser guardada. Então, não fale para mais ninguém. É o seguinte, você está disposto a conversar com ele? Paz, olha, eu não estou muito disposto não. Então fala o seguinte, fica na tua que eu converso, tá bom? Eu converso com ele. O irmão que vai receber a conversa, ele pode se comportar de duas formas. Ele pode dizer assim, quem foi que falou? E por que ele não falou para mim? E por que ele não me disse? Não foi desse jeito não. Aí conta outra história, porque a pessoa que está presente não pode contestar, ele conta outra história. Essa é a postura imoral. Essa não é uma postura boa. Porque é a postura de quem não aceita ajuda. Se alguém enxerga um erro em mim, por mais que não seja fundamentado, eu vou querer saber, porque isso quer dizer que estão me olhando dessa forma. Vocês estão entendendo? Pode não existir, mas isso significa que estão me vendo dessa forma. Então isso já é ruim. É a aparência do pecado, é ruim. Por mais que ele não exista, irmãos. Mas o ponto é que eu estou sendo visto dessa forma. Então isso também precisa ser tratado. Por que eu estou sendo visto dessa forma? O que foi que eu fiz que resultou nesse tipo de pensamento? Eu preciso observar isso. Aquela pessoa que orienta, então, chega assim, ó, irmão, é o seguinte. Irmão, me diga uma coisa. Aí você vai tentar elaborar alguma pergunta em relação a isso. Em relação àquela coisa. Você vai chegando, como você não é aquele que viu, que experimentou e tal, o ideal seja que a pessoa vá na outra e converse, né? Isso é o ideal. Mas nós estamos numa comunidade não acusadora. Nós estamos numa comunidade que busca por santificação e piedade. Então nós estamos juntos para ajudar os irmãos. Se o irmão teve uma percepção e de alguma forma ele não se sente nem um pouco confortável, obviamente tem que ser o irmão que não costuma fazer isso, porque um irmão que começa a ver em todo mundo. O erro está em quem? É nele, né? Eu estou falando aqui numa situação, eu estou considerando irmãos num contexto assim mais maduro, né? E aí irmãos, aí você faz perguntas em relação a isso, aquilo. E no final das contas, você tem que ser mais direto mesmo. Você vai dizer, meu irmão, é o seguinte, é porque fulano veio conversar comigo sobre isso, e até então eu não tinha atentado os olhos para isso, mas depois que ele falou, eu fiquei observando, e realmente faz sentido mesmo. Realmente faz sentido. Eu tenho observado assim, olha, pode até não ser, irmãos, mas a forma como você se porta aqui, isso que você faz, deixa entender isso. Então assim, se eu tenho o desejo profundo realmente de ajudar o irmão, de ajudar a irmã, eu quero tirar essa dúvida, porque eu não quero ser negligente com a sua santificação. Eu não quero mesmo, sabe? Eu posso até estar invadindo aqui uma área, mas se isso significa cooperar para a sua mortificação, para a sua santificação, então eu quero fazer isso. Então, como é que nós abordamos? Seja honesto. Não trate as pessoas como tolas. Não trate as pessoas como ignorantes. Os nossos irmãos, eles têm o benefício da nossa honestidade, irmãos. Agora, o seguinte, seja honesto e seja específico. Agora, ser honesto e ser específico, apesar de exigir coragem, obviamente, mas não quer dizer ser insensível e sem compaixão. Nós somos honestos, somos específicos, mas estamos sim com empatia, com compaixão e exercendo amor. Então, outro ponto, não acuse. O seu papel não é de juiz, mas de auxiliador, irmão, companheiro. Faça perguntas que o exorte a perceber a situação que ele se encontra. Interessante como o Senhor Jesus usou desse recurso, fazendo perguntas em inúmeras vezes para que vejam aquilo que estava na cara, para que visse aquilo que estava na cara. Então faça perguntas, não aponte o dedo, não acuse. Aí, claro, estou falando aqui, não existe um roteiro fixo não, viu, irmãos? Porque de repente, se você perceber que a pessoa já está ali há 40 minutos, 50 minutos, ou várias conversas com você, e a pessoa quer porque quer defender o seu ego, quer porque quer, não quer abrir, baixar as guardas para receber ajuda, aí tem que ser um pouquinho mais vigoroso aí quanto a isso, né?
Agora, nisso tudo, duas coisas são muito importantes. Muito. Conheça os corações e conheça o Senhor. Se você não conhecer o Senhor, você não saberá fornecer ajuda. E se você não conhecer os caminhos do coração, conhecendo primeiramente o seu, você também não vai fornecer ajuda, porque é isso que dá insensibilidade. Às vezes, você vê pecados que a sociedade, que os irmãos, que você mesmo torna repugnante. Mas algumas vezes são pecados que você já pensou em praticar, que você já praticou na sua mente, ou que você já fez. Só que você, por não ter sido pego, por não ter sido visto, você se coloca como o fariseu perfeito. Então conheça o caminho do seu coração e isso lhe dará sensibilidade. Mas eu sei que isso é difícil. Eu sei que essa é uma área, sim, extremamente difícil. Área com pornografia, sexualidade, inclinações carnais nessa área. Nós somos muito voláteis quanto a isso, irmãos. Eu sei. E você orienta quanto a isso. Você sabe da luta que tem que ser travada. Você orienta quanto a isso. Jovens com amizades, adultos com amizades. É difícil não pertencer a um grupo de escola, de universidade, de faculdade. É difícil ser considerado retrógrado, antiquado. É difícil ver jovens falando sobre sexo, meninas falando sobre sexo, virgindade ninguém se fala mais. Como é isso? Então as inquietações disso têm que ser sentidas por você para poder aconselhar. Caso contrário, você vai tratar como fútil. E quando você trata como fútil o problema de tratar a dor do outro como futilidade, o problema do outro como futilidade é porque você fecha uma porta do coração que você não deveria fechar. Aí o outro abre. Aí Satanás usa isso, ó, de bandeja. Não é assim que acontece? Eu tenho uma mulher, né? Tem uma mulher muito má, uma mulher que não dá atenção. Aí como é que chega a adúltera? Você é uma pessoa tão legal. Sabe, eu não entendo. Eu gosto tanto de conversar com você. Você parece assim tão gentil. Eu não entendo. Olha aí. Olha aí. É desse jeito. Né? Satanás também coloca batom, meus irmãos. Né? Blush. Né? Então vamos lá. Depois desses passos, irmãos, vocês devem descobrir de que maneiras o pecado tem sido tratado. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Como é que você tem tratado esse pecado? Você identificou esse pecado, essa dificuldade, essa dor? Você identificou? Identifiquei. O que é que você tem feito? A pessoa não está fazendo nada, está se deixando levar, ou ela está fazendo algumas coisas. Diante das coisas que ela está fazendo, então, quais resultados você tem tido nesse tratamento? Quais são os resultados? Na ausência de resultados, então você cava mais fundo. Porque a pessoa pode achar que já buscou todos os tratamentos possíveis, todos os conselhos possíveis, mas não veio o resultado. Então você cava mais fundo aí. Por que você acha que não veio o resultado? Não existe resultado, então a sua vida vai ser isso, vai ser uma desgraça, não existe paz, não existe. Então pronto. Porque é muito fácil a gente achar que não existe resultado, porque a nossa vida é isso. Muito fácil. Então, se não está tendo resultado, é porque não foi achado o caminho correto, não foi aplicado da forma correta. Então, se não está tendo resultado, cabe mais fundo. Porque às vezes, irmão, a própria pessoa, ou ela se apercebe do que tem que fazer, mas ela não quer fazer, não tem coragem para fazer. Não tem disposição para fazer. Mas muitas vezes a pessoa sabe do que tem que fazer, a pessoa já considerou o que tem que fazer, mas não quer encarar o que tem que fazer. Aí não vai vir resultado não, porque ela fica naquela utopia de que outro resultado deve haver. Deve ter outro resultado, que eu não estou disposto a fazer isso. Se você se identificar que é isso, você diz, meu, o Espírito Santo já falou com você. O Espírito Santo já falou com você. Você sabe. Esse é o preço de glorificar a Deus de forma mais contundente. É esse daqui. Mas eu não queria fazer isso, tem que fazer, está aqui, ó.
pode ser que lá na frente outras possibilidades apareçam. Lembre, irmão, quando você está saindo de alguma coisa difícil, está buscando a solução, você não consegue ver tudo, não. Aí você pondera as questões negativas da decisão que você vai tomar para sair dessa situação. Mas por quê? Porque você não consegue ver o cenário todo, você não é onisciente, não vai ver mesmo não. Por isso que você tem que ter um foco, um centro de ação. Qual é o foco de ação? Guardar a minha fé no Senhor. Qual é o outro foco de ação tão próximo quanto esse? Guardar a minha família na paz do Senhor. Você não pode controlar tudo. Você tem que ter o poder sobre essas coisas aqui. Porque se você pensar, mas vai acontecer isso, mas vai acontecer aquilo, aí você não vai agir nunca. Nunca você vai agir. Lembra dos padrões e lembra da sua responsabilidade. Minha fé ao Senhor e a minha família. Eu não posso controlar as coisas ao meu redor. Não posso. Então, o que aí pertence ao Senhor. Se Deus me colocou como responsável para a minha fé e responsável sobre o meu lar, e a mãe, pode botar a mãe no mesmo bojo aí, né? Porque marido e mulher lideram lá, embora o marido seja o cabeça aí, mas a mulher sabe do papel dela. Coloca isso. Porque senão você vai considerar tudo, você não vai agir. Porque nunca você vai ter o controle. Aí é importante entender. Então, o tratamento, como é que tem sido feito o tratamento? Olha a aplicação da igreja local agora, especificamente, agora. Como é que tem sido feito o tratamento? Você compartilhou com alguém? Não. Você pediu ajuda a alguém? Não. Alguém tem te orientado? Não. Está sozinho? Sozinho não funciona, não. Na grande maioria das vezes, sozinho não funciona. O que acontece muitas vezes é que nós tentamos solucionar problemas há anos, há muito tempo, e não conseguimos solução e não entendemos que sozinhos nós não conseguimos. Mas por que isso acontece? Por causa do primeiro ponto que eu falei. Nós não queremos ser vulneráveis. Nós não queremos nos expor. Nós fazemos parte de uma comunidade que não fala sobre pecado. Todo mundo tem que parecer santo e perfeito. Quando a santidade está na capacidade de esconder falhas de caráter. Na capacidade de esconder falhas no lar. É a santidade para muitos. Essa é a santidade. Nós estamos falando da comunidade de crentes, irmãos. Sozinho não existe. Se fosse sozinho, você está aqui fazendo o quê? Então, na maioria das vezes, esse é o problema. Eu já tentei. Opa, cavar aqui. Sozinho. Não dá. Se ele está nessa situação que está, se ela está nessa situação que está, é porque sozinho não consegue. Tem dificuldades que sozinho nós conseguimos, obviamente. Quantos pecados nós já vencemos num quarto de oração? Quantas dificuldades nós já vencemos arrancando a raiz? Mas você tem que ter um discernimentozinho, irmão, para entender o que é que compete a você como santificação pessoal e como você vai exigir os dons do corpo. Sozinho não dá. Entenda isso. Observe isso muito bem no aconselhamento, porque a maioria erra aqui. Aqui. Por vergonha. Por receio, né? E termine com gratidão. Da mesma forma como você começou, termine com gratidão. Mostre sempre a possibilidade de perdão. E diante da possibilidade de perdão, sempre há gratidão, irmãos. Salmo 86, 5 diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Quando há reconciliação, então, quando há reconhecimento, então, há contrição, há perdão. O profeta Miqueias diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará
a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. Então, o simples fato de ter iniciado essa conversa e ter a demonstração dessa evolução, desse progresso, dessa edificação, isso faz com que ele já não esteja, ou ela já não esteja na situação inicial de negação. Quando a situação inicial é de negação, então isso é a dificuldade. Lembra lá Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Olha o que ele está dizendo aqui, confesse o seu pecado para que o justo suplique por ti, é isso que ele está dizendo. Nós lutamos sozinhos, nós ficamos sozinhos, ninguém ora por nós nessa área. Ninguém ora por nós nessa dificuldade, porque nós não queremos dizer que temos um problema aqui, que temos um problema ali, que temos uma dificuldade aqui, porque me veio como uma família perfeita, como uma família sem dificuldade, como uma pessoa sem dificuldade. Me veio dessa forma, então eu quero manter essa imagem. Aí o que é que eu faço? Rapaz, poderia ter santos orando por mim, e eu não tenho. Confesse os seus pecados. Por quê? Porque, irmãos, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós confessamos para quê? Para sermos acusados? Não. Para que outros orem por nós. Para que outros pleiteiem por nós. E o autor termina da seguinte forma. Você consegue imaginar uma comunidade na qual podemos confessar nossos pecados uns aos outros e responder a essas confissões e apelos com humildade, gentileza, paciência e oração? Nós podemos fazer com que a nossa comunidade seja essa, sem acusação, com compaixão, humildade, gentileza. Agora, para isso, cada um de nós tem que trabalhar o coração. Vamos orar? Aí depois nós vamos rápido momento de perguntas e respostas e logo em seguida nós temos a assembleia para os membros da igreja. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo onde nós podemos refletir sobre mais uma forma de edificar uns aos outros, de caminharmos juntos para o encontro com o Senhor, na exaltação do nome de Cristo, na dependência do Teu Santo Espírito. Que nós possamos experimentar nesse local, ó Deus, na nossa igreja, um local onde o pecado não seja uma dificuldade tratada, onde nós possamos abrir os nossos corações na vulnerabilidade santa e tratar uns aos outros nessa ajuda santa, Deus, para nos conformar conforme a imagem de Cristo Jesus, o seu caráter em nós. Que o Senhor nos permita, Pai, edificar uma comunidade de graça que busca constantemente juntos santificação e piedade no temor do Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, nós oramos. Amém.